Sejam bem-vindos ao nosso podcast aqui do Unifamais. E eu vou começar agora falando um pouquinho sobre o tema principal do projeto, que foi levado para a Ilha de Cotijuba, que teve como objetivo levar informação de saúde bucal para dentro da escola, que foi a Escola Bosque, que foi composto pelos alunos da Unifamais. E eu venho hoje aqui perguntar para vocês, dar meus boas-vindas e perguntar para vocês como que foi a experiência de ter vivido esse projeto na Escola Bosque. Bom, primeiramente nós fizemos uma visita inicial, né, a qual cada líder da sua respectiva equipe foi até a escola, e essa visita inicial serviu unicamente para descobrir quais eram os problemas, né, que eles detectaram naquela escola. E junto com eles, né, foi também 2 professores, o professor Alan e a professora Shirley. Essa visita inicial, né, como ela falou, o objetivo dela era para a gente fazer, primeiro conhecer a comunidade, identificar alguns problemas ali. A gente foi até a escola, conversou um pouco com professores, com os coordenadores. Era mais assim uma questão da gente poder identificar o que estava acontecendo ali, para a gente se planejar e quando voltasse uma segunda vez a gente levar algumas ações que pudessem ajudar a comunidade. Aí, no caso, na segunda visita, que foi quando houve a ação em si, né, foi avisaram, né, e nós fomos até lá o porto de Coraci para poder pegar uma embarcação para chegar na ilha. A gente chegou na ilha, já tinha lá um ônibus escolar esperando a gente, né, para levar a gente até a Escola Bosque, né. E aí, nós chegamos lá, nós fomos super bem recepcionados, tanto pelos funcionários da escola, quanto pelos alunos da escola. Ai, O que próprio legal. coordenador e diretor da escola já estava lá para recepcionar a gente, né. Eh, e aí, em relação aos alunos que nós fizemos a nossa ação, né, foram alunos do quarto ano, da manhã e da tarde, né, nós ficamos lá durante 2 turnos, e esses alunos tinham em média entre 8 anos de idade até 10 anos de idade. Ah, eles eram bem novos. Eram bem novos. Tipo assim, o que a gente fez quando a gente foi fazer essa segunda visita com os alunos, a gente se planejou para fazer algumas ações. A gente, no meio dentista, assim, existe alguns cálculos que a gente faz para poder identificar alguns problemas. Quantidade de placa bacteriana, gravidade de algumas doenças. Então, o que a gente fez foi fazer justamente o cálculo Como que funciona esse desses cálculo? índices. É assim, a gente fez, o nome desse cálculo é chamado índice de Oleri, que a gente faz. E aí esse cálculo ele só serve para a gente ter uma noção de como é que está o nível de higienização das pessoas. Ah, entendi. E aí ele é feito da seguinte maneira: existe uma pastilha que a gente dá para as crianças, para as pessoas colocar na boca e esperar ela se dissolver. E aí tudo que tem de bactéria acumulado, ela vai ser evidenciada por essa placa. E aí a gente fez isso para tentar identificar como é que estava o nível de higienização das crianças. Ai, muito legal. E aí, a partir desse índice, a gente fez utilização de um outro sistema de índice, que é ICEDAS, que a gente chama, que é um sistema para poder identificar a gravidade de uma doença, a progressão dela. E aí, de maneira geral, todas as crianças elas apresentavam um índice bom, mas tinham certas pessoas lá que ainda tinham uma higienização irregular e insatisfatória. Tanto é que assim, esse ICDAS, ele é medido de 0 a 6, sendo que 6 já é um quadro bem avançado, bem grave. E tiveram algumas crianças lá que apresentaram esse quadro de cárie, principalmente, bem avançado, Deve que ter sido bem chocante, assim, para vocês ver é, isso, né? a gente, a partir da nossa primeira visita, a partir do que a gente conversou e que a gente viu lá, a gente até esperava que encontrassem, assim, casos desse tipo, porque as crianças ali, principalmente na questão da dieta e da higienização mesmo, então era uma coisa que até que a gente esperava. E assim, para vocês, qual foi assim o maior problema identificado dentro daquela população, dentro daquelas crianças ali, quando vocês chegaram lá, né? Olha, em relação à nossa experiência durante o projeto, uma das dos maiores problemas que a gente pôde identificar foi quando a gente fez a escovação monitorada das crianças. Porque, assim, o que acontecia? As crianças até tinham interesse realmente em estar lá com a gente, em cumprir nossa atividade. Só que a grande maioria delas não tinha uma boa escovação, muito menos uma escovação eficiente. O que acontecia? Para ter uma escovação eficiente, claro, né, tem que passar a escova em todos os dentes, em todas as áreas do dentes, e algumas crianças só passavam na parte da frente.
na parte de trás. A maioria delas nem escovava a língua, não sabia usar o fio dental, entendeu? Você falou desse monitoramento. Como que aconteceu, assim? Vocês ensinaram elas? De que maneira que isso É, aconteceu? assim, depois que a gente fez o cálculo daqueles índices, que eu falei, o ICDAIS e o índice de Oleri, a gente também disponibilizou kits de higienização para essas crianças. Que nesse Hum. kit vinha uma escova de dente, uma pasta e o fio dental. E aí a escovação supervisionada foi da seguinte forma: a gente separou membros da equipe, homem e mulher, para levar os meninos e as meninas levarem as meninas da turma. E aí ali a gente primeiro pedia para a criança escovar o dente, para a gente ver como que ela fazia essa higienização. E aí foi como ela falou que a gente percebeu vários problemas, primeiro relacionado ao tempo de escovação, que era muito pouco, não era o suficiente para fazer uma higiene adequada, e por onde ela passava a escova. Parece que assim, escovar o dente é uma coisa básica, que todo mundo sabe como é que tem que fazer, Sim. mas isso não é bem uma verdade. Tanto que foi a questão de várias crianças que só escovavam, por exemplo, essa parte da frente dos dentes. Não passava a escova atrás, em cima ou embaixo. Ou seja, só para ter uma escovação boa tem que fazer todo esse processo. E outra coisa importante também era a escovação da língua. A gente nem via criança escovando a língua. E aí foi o que a gente fez, a gente corrigiu esses hábitos deles de escovação. A gente pegava a mão da criança com a escova e a gente fazia um movimento para ela ver como é que ela tinha que fazer e na língua também. E não só na escovação, mas como usar o fio dental. O fio dental tem sempre aquela questão que a pessoa pensa que ela só tem que passar depois de comer algum alimento, alguma proteína, alguma carne e tirar aquele pedaço de carne que fica acumulado. Mas a gente explicou tanto para crianças quanto para professora que o fio dental ele tem que ser passado em todos os dentes que estão presentes. Nossa, deve ter sido muito legal, né? Porque eles tiveram acesso a essa informação que muitas vezes eles não têm, não sabem disso. Então, isso acaba ajudando bastante, assim, tanto na rotina deles quanto dos pais, né? Exatamente. O problema maior mesmo foi a falta dos pais no projeto. Porque assim, a gente mostrou para as crianças como é que tinha que ser feito, mas para ser eficiente mesmo era preciso ali dos pais presentes. Que os pais é que iam fazer esse trabalho constante, periódico com a criança de higienização, né? Sim. Então foi até um dos problemas que a gente identificou na nossa ação. Então, assim, no mais, vocês acham que o maior problema foi esse? Além dessa questão da higienização, como a gente falou mais cedo, também é a questão da alimentação, da dieta. Entendi. Lá na escola, elas até disponibilizavam certos tipos de alimento um pouco mais nutritivos, frutas, mas a preferência da criança geralmente é fazer consumo de doce, alimentos açucarados, refrigerante, biscoitos. E aí, para o desenvolvimento de algumas doenças, esses alimentos são os piores tipos possíveis, que é que tem aquele açúcar refinado e aí eles que ajudam a progredir a doença da cárie. Por exemplo, eles são ricos em um carboidrato chamado sacarose. Aí essa sacarose é como se ela fosse a alimentação, o alimento mais nutritivo para a bactéria da cárie. Porque contextualizando aqui, o que é que seria a cárie, né? A cárie, ela é uma doença multifatorial infecciosa que causa desmineralização dos dentes, perda de minerais dos dentes. E ela faz isso, as bactérias da cárie, liberando ácidos que vão destruindo esses minerais. E aí, para as bactérias poderem produzir esses ácidos, elas precisam de uma alimentação, de um substrato. E é essa sacarose que é o principal alimento da bactéria. Então, quanto mais a pessoa consumir, mais a cárie vai ter com que ela se alimentar, a cárie, perdão, a bactéria da cárie vai ter isso para se alimentar, produzir os ácidos e causar a doença. Então, vocês levaram essa informação para as crianças dentro das salas. Exatamente, só que como a gente falou, ela teria sido mais eficiente essa informação se os pais estivessem lá. Porque falar isso para uma criança, ela rapidamente vai esquecer. Nossa, isso é um grande problema, né? Com certeza. Aí, se tratando ainda de problemas que a gente percebeu ali, outro problema foi em relação familiar, só que pro lado financeiro. A partir do relato de algumas crianças sobre fazer uso de escovas compartilhadas, a gente notou que eles também tinham problemas sobre aquisitivo para poder comprar kits de higienização, pastas de dente, escova de dente. E aí, geralmente, algumas famílias, quando não têm um poder aquisitivo muito bom, eles não dão preferência para materiais de escovação. Eles preferem comprar outras questões, outras coisas assim que eles vão usar no dia a dia, outros tipos de alimentos, roupas. Tem outras prioridades Exatamente. naquela Então, vivência eles não ali. vão dar preferência para uma escova de dente, uma pasta de dente, ou então até o tipo de alimento, que alimentos processados são mais baratos e também são mais prejudiciais para a saúde bucal.
Então, toda essa questão financeira familiar também incentiva muito no desenvolvimento de uma doença cárie. E não só a higienização, como a alimentação. Esses fatores somados é o que principalmente causa. Acaba sendo uma coisa multifatorial então, Com né, um grupo certeza. de coisas que vai agravando e mostrou esse resultado para vocês dentro da escola. A cárie multifatorial também existe um outro quesito que é importante para o surgimento dela, que é o consumo do flúor. O flúor, de maneira geral, o que ele faz no nosso dente é deixar ele mais resistente à ação daqueles ácidos que a bactéria ela produz. E aí, por exemplo, existem, principalmente na pasta de dente, esse flúor está muito presente, mas ele também tem que ser consumido em outros meios. Por exemplo, alimentos, alguns alimentos que possuem flúor, e principalmente na água. Lá na ilha, a gente acabou sendo uma desatenção nossa de não perceber como era a disponibilidade da água, como é que a água era tratada lá. Mas ela tem que ter a presença desse flúor, porque esse flúor ele vai agir na superfície do dente e deixa ele super resistente à ação de ácidos que a bactéria libera. Então, isso já é um outro fator que incentiva no Agrega nisso. surgimento ou não da cárie. Então, ela realmente é uma doença multifatorial. São várias coisas envolvidas aí. E assim, para vocês, qual seria uma proposta de solução, digamos assim, desses problemas, assim, o que poderia ser feito para melhorar isso, né? Em relação à solução dos problemas, a gente pode colocar isso até como uma questão estadual. Enfim, não tem muito que a gente possa fazer quando a questão é estadual, mas seria muito interessante que o sistema público de saúde, por meio das unidades básicas de saúde, fizessem a liberação de alguns kits de escovação, que foi exatamente o que a gente fez. A gente foi até a ilha, levou o kit para as crianças e levou informação. Então, além desses kits, né? Porque assim, o sistema de saúde, ele libera vários kits para a população, né? Um deles é próprios preservativos nas unidades básicas de saúde. Então, por que se libera preservativo, não pode liberar também kit de escovação, levando em Sim. consideração que a cárie é tão prevalente quanto uma gripe? Isso em questão mundial, né? Não só em questão municipal, muito menos em relação só à ilha. Então, seria muito interessante se o poder público tivesse realmente esse interesse a mais, Desse mais atenção, desse né? mais atenção. Outro problema também é que essas unidades ribeirinhas aqui, né, no caso se tratando de uma relação mais regional, assim, essas ilhas ribeirinhas, elas são completamente esquecidas. Então, seria mais interessante se o Estado conseguisse criar algum veículo de comunicação que levasse mais informação para essas pessoas, não só em relação à saúde bucal, né, mas em relação a outros tipos de doença em si. Isso seria muito bom também para a ilha. Leva mais atenção em saúde, né? Sim, O problema que a gente percebeu ali na ilha é que é o atendimento odontológico. É um dentista para atender, né, nem só a ilha de Cotijuba, mas ilhas ao redor que estão ali próximas, elas todas são cobertas pelo atendimento da UBS que tem lá na ilha de Cotijuba. Então, Caramba. o dentista que está ali, ele tem que atender uma demanda populacional muito grande. E aí, isso daí Acaba que não dá, é né? uma dificuldade muito grande. Um dentista só para atender, mais de 5.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas, sozinho, é muito difícil. Até porque a consulta ao dentista ela tem que ser algo regular, cada 6 em 6 meses. Então, essa falta de profissionais, de serviço odontológico disponibilizado, é outra coisa que incentiva no surgimento das doenças, nas doenças bucais, né? É, Realmente, se eles dessem mesmo essa atenção e fizessem isso que vocês é, estão Na propondo, verdade, existem programas que estão aí para poder melhorar essa oferta de serviços de saúde bucal e saúde em geral. Por exemplo, o Brasil Sorridente, que foi um programa desenvolvido, acho que por meados de 2004, que ele tinha como objetivo universalizar e disponibilizar serviços odontológicos em âmbito nacional, em todas as regiões, principalmente em áreas mais vulneráveis. Esse serviço ele até chegou em Cotijuba porque antes não tinha não tinha uma UBS, não tinha dentistas ali, mas mesmo tendo agora, mas é somente um, ainda é ineficiente. ainda assim não atende a Toda a demanda que demanda. tem, né? É preciso ofertar mais, disponibilizar mais recursos, não só o dentista, mas também materiais, para o dentista poder trabalhar. A odontologia ela é uma área que ela precisa de diversos materiais, equipamentos, instrumentos, EPIs, tudo isso é importante para poder fazer um atendimento eficaz e humanizado, né? Uma Então, coisa que demanda, então, de incentivos, tanto governamentais quanto ali dentro da própria exatamente. ilha, né? A gente, como acadêmicos,
como acadêmicos aqui da Unifamais, o que a gente tentou fazer para solucionar os problemas foi levar essas informações para as pessoas terem conhecimento dos prejuízos que o tipo de alimento pode provocar, a escova de dente compartilhada, a gravidade da situação que é compartilhar uma escova de dente, sobre como fazer a higienização correta e disponibilizar principalmente os materiais. É sempre importante frisar que não é só a informação que tem que ser levada. A gente tem que levar a informação, mas também levar os instrumentos, os recursos necessários para poder fazer essa Uhum. higienização. Então, como nosso papel como acadêmicos, foi isso que a gente tentou fazer lá na ilha. E aí, começando falando disso, já vou pegar um gancho para perguntar para vocês a respeito dos pontos positivos, assim, em relação ao projeto. O que é que vocês É, identificaram, assim? O ponto positivo foi principalmente a recepção deles com a gente. Eles se mostraram pessoas assim muito interessadas em tentar mudar e aprender o que a gente estava tentando transmitir para eles, né? Tanto os professores, coordenadores, o tratamento que o coordenador fez para a gente foi muito bom. Que ele Nossa, muito legal. disponibilizou, poxa, ele disponibilizou nossa alimentação, nosso aconchego lá na escola, então foi muito bom. E tanto nas salas de aulas, os professores, a gente teve uma conversa com eles, então eles fizeram todo o controle ali, principalmente para as crianças, prestarem atenção no que a gente estava tentando levar e para eles fazerem tudo o que a gente estava instruindo. Então, como ponto positivo principal, foi essa questão aí da aceitabilidade da comunidade com o que a gente estava trazendo para eles. E ver ali que eles realmente estavam interessados, né, em saber o que é que vocês estavam passando e estão interessados em mudar isso, que não depende só deles. Um ponto importante também que vale a pena frisar é que essa visita única que a gente fez semestre passado talvez não tenha feito grandes mudanças em relação aos hábitos das crianças. Eh, Tanto pelo fato de que os pais não estavam lá, né? E porque também uma informação e um kit dado para elas não é o suficiente para uma mudança de hábitos em si. Uhum. Então, o que seria importante aqui em relação ao Unifamais, o que a gente pode fazer, seria interessante de que todo semestre tivesse um projeto, não só na Ilha de Cotijuba, mas que a cada semestre que passasse, que entrasse novos alunos, seria interessante levar esses alunos até lá e Nossa, fazer o mesmo que a gente fez, levar os kits e levar a informação, porque para dar aí sim, continuidade a para isso. dar continuidade. É um incentivo de cada vez mais, mais instituições, até mesmo pessoas do ramo particular, dentistas, levem esse serviço de maneira gratuita para poder Sim, universalizar o atendimento. Então, é um incentivo a fazer mais ações comunitárias para ajudar quem realmente está necessitando. sim, com certeza. Isso iria só trazer pontos positivos dentro daquela comunidade e meio que sanar um pouco esse problema, né, que já é Exatamente. bem preocupante visto por vocês lá, é uma É, realidade bem complicada. É aquela questão do atendimento odontológico, ele sair do particular, só dentistas que trabalham com consultórios particulares, só quem tem dinheiro para conseguir pagar um serviço de algum dentista. Então é isso, é incentivar ao máximo que esse atendimento se torne algo público e universal, que é uma das coisas que o próprio SUS está tentando fazer, mas que precisa de toda uma conscientização de profissionais e graduandos em odontologia para levar ações como essa sempre, constantemente. Nossa, com certeza. E vocês estão de parabéns, gente. Foi uma ação muito interessante, né? Levou toda essa informação lá. Com certeza essas crianças não vão esquecer disso nunca. É, Vão a passar para gente os espera que pais. sim, né? Se os pais estivessem ali, teria sido muito melhor. É, mas com certeza isso aí é um ponto que pode ser melhorado. Então, no mais foi isso. Esse foi o nosso podcast. Podcast. Projeto Decido, né? O nome. Muito obrigada, gente. É isso. Vamos agradecer a professora Cici, que iniciou com esse projeto aí, levando vocês lá, e também Professora Cici, da professora Shirley, o pessoal Shirley, lá. ó, fizeram todo o apoio, não é? Sim, todo mundo. Então é É isso, isso. gente. Obrigada.